Sejam bem-vindos a mais uma meditação nos ensinamentos de Deus. Vimos nos vídeos anteriores que Jesus chamou os 12 discípulos, deu a eles autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades e os constituiu apóstolos. A seguir deu a eles instruções de como ir para a missão, o que eles deveriam fazer e como se comportar diante das cidades onde chegavam e também diante das casas dos judeus. E termina declarando Mateus capítulo 10, versículos 15, que diz: Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo final do que para aquelas cidades. Você pode assistir os vídeos anteriores do nosso canal do YouTube, Pastor Tomás Benites, canal Meditar. E no final deste vídeo, se você gostar, se inscreve no canal, acione o sininho, curte, comente e compartilhe. Dessa forma, você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus, pois o vídeo será enviado para mais pessoas. E o nosso único objetivo é obedecer o mandamento de Jesus, que é anunciar as boas novas do reino de Deus a todo o mundo. Hoje vamos iniciar a meditação em Mateus capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 23, onde Jesus conscientiza os apóstolos sobre o sofrimento e perseguições que iriam sofrer durante a missão. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 10, versículos 16 ao 23. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Hoje vamos meditar em Mateus capítulo 10, versículo 16, onde Jesus conscientiza os apóstolos a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E nos demais vídeos meditaremos nos demais versículos. Vamos ler o versículo 16, que diz assim: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Jesus conscientiza os discípulos de que eles não foram escolhidos para uma missão simples, mas para uma missão de grande dificuldade e de muita importância. Eles estavam sendo enviados para o meio dos lobos, o mundo frio, hostil e cruel, e que não deveriam ser inofensivos, inocentes. A inocência não seria uma proteção contra os inimigos poderosos e cruéis que estariam dispostos contra eles. E eles, por sua vez, estavam indo sem meios de defesa. Eles estavam indo para o campo do adversário, para falar do reino de Deus. Haveria afronta, seriam desprezados, perseguidos e podiam ser entregues nas mãos da justiça dos homens e punidos como malfeitores. Jesus estava prevenindo os discípulos dessas coisas, porém eles estavam indo com as promessas do auxílio de Deus. Sede prudentes como a serpente.
A serpente é um símbolo de astúcia. Jesus instruiu os discípulos a imitarem a serpente no sentido de ter cautela para evitar e até mesmo sabedoria para se livrarem do perigo. O cristão precisa de cautela e sabedoria no meio de um mundo que busca tragar a sua vida. Sejam simples como as pombas. Jesus estava ensinando os discípulos a não permitir entrar em seus corações os sentimentos de inveja, raiva, rancor e vingança, e a fazerem tudo com sabedoria, mantendo a pureza de suas intenções, fazendo tudo com retidão, procurando não provocar, não causar ferimentos, não irritar para não atrair furor contra eles. Jesus ensina os discípulos a não se corromperem com os prazeres contrário aos ensinamentos recebidos. Não encoraje nem aceite as mais práticas dos homens. Sejam sempre simples de alma, adote um comportamento manso e íntegro, tornando-se notáveis em meio às maiores tentações e em meio às maiores provocações. E ao chamá-los de ovelhas, Jesus está dizendo a eles que não tem nada a ver com doçura e brandura de suas maneiras, nem a gentileza de suas mentes, mas apenas significa que eles não terão maior força ou aptidão para repelir a violência dos inimigos do que as ovelhas têm contra a raiva dos lobos. Os discípulos de Cristo, cercados por perigos por todos os lados, devem manter muita cautela, mas pelas muitas dificuldades podem serem tentados pelo comodismo ou preguiça. Mas Jesus quer que os discípulos avancem honestamente, sem timidez, mas com cautela por onde quer que sejam chamados. Porém, a prudência não deve trair a verdade. Jesus deu aos discípulos instruções sobre a conduta que deveriam ter em todas as circunstâncias daqueles dias. As recomendações de Jesus continuam vigorando até nos dias de hoje. Dias em que vivemos numa situação muito semelhante, onde os cristãos estão sendo perseguidos simplesmente por ensinar a palavra de Jesus. Se você gostou da nossa meditação de hoje, dá um like, compartilha, faça um comentário, se inscreve no canal, acione o sininho. Nosso único objetivo é cumprir a ordenança de Jesus, que é anunciar as boas novas do reino de Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. O Senhor é contigo.